Olá, Elaine, tudo bem? Ontem foi o Dia da Educação e é claro que eu vim aqui falar sobre educação, mas educação nesse momento tão crítico que nós estamos passando. Se a educação começa em casa e se nesse momento nós estamos passando por um momento difícil com a educação dos nossos filhos em casa, primeiro de tudo nós precisamos falar sobre a rotina. Para que se tenha uma rotina de estudos, é fundamental eu ter um espaço especialmente planejado, preparado, para que essa ação, para que essas atividades escolares, para que essas atividades de estudo aconteçam de maneira tranquila. Como deve ser esse ambiente? Bom, esse ambiente, claro que ele deve ser organizado, preparado antes da aula acontecer, antes de eu realizar as atividades que são propostas pela escola, pelos professores. Esse ambiente, então, ele precisa ser arejado, ele precisa ser bem iluminado. Esse ambiente ele não pode conter muitos objetos distratores, ou seja, coisas que façam com que a criança, com que o adolescente perca o foco da atenção. Por exemplo, brinquedos, a janela, a televisão, o som que vem da cozinha, o som que vem do outro quarto. Então, quanto mais tranquilo esse ambiente, quanto menos interferente tiver esse ambiente, consequentemente, esse ambiente será melhor e será mais produtivo para que essas atividades escolares, para que essas atividades de estudo aconteçam. Outra coisa que a gente precisa focar aqui é no fato da rotina. Não tem como eu ter um nível bom de aproveitamento escolar se eu não tiver uma rotina pré-estabelecida. Nós não estamos de férias, consequentemente, o meu horário de dormir precisa ser o mesmo de quando eu tenho aula. O horário de dormir precisa ser o mesmo do período letivo. O horário de acordar também precisa ser o mesmo do horário de acordar do período letivo. O horário das refeições também precisa ser respeitado. E quando eu não consigo fazer isso? Se a gente não consegue, a gente precisa adaptar. Como que eu faço daí para adaptar, para voltar ao normal? Eu volto ao normal quando eu me organizo. Então, se hoje não deu certo para acordar no horário que eu tinha pré-estabelecido, se não deu certo para eu organizar o almoço naquele horário, o que eu tenho que fazer? Me programar para que amanhã, para que depois de amanhã e assim por diante tudo volte à rotina. Quanto mais normal é a minha rotina diária, mais fácil vai ser para o ajuste da criança, do adolescente, na realização dessas atividades. E outra coisa importante é dizer que as crianças, os adolescentes, eles são muito adeptos aos estímulos e aos exemplos. Se eu quero que o meu filho tenha uma rotina, eu preciso mostrar para ele que eu estou tendo rotina. Não adianta nada ter o horário para fazer a tarefa, sendo que eu não preciso acordar cedo, por exemplo. Se eu não preciso acordar cedo, eu vou acordar porque eu preciso mostrar para o meu filho, para minha filha, que eu também estou tendo rotina de trabalho. Esse fato do exemplo, essa questão do exemplo, ela é muito importante. E não é só na questão da rotina, não. Quando a gente fala de exemplo, a gente também precisa falar sobre essa questão de proteção contra o coronavírus, esse vírus aí tão assustador que está, infelizmente, infectando tantas pessoas. Se eu preciso me manter afastada do vírus, é claro que eu preciso tomar medidas de segurança para que isso aconteça. E não adianta nada eu ficar ouvindo televisão, ouvindo rádio, vendo coisas na internet, se eu não as pratico. E eu, ainda além de não praticar, eu fico pedindo para o meu filho, para minha filha fazer aquilo que eu não faço. Isso nunca vai acontecer. Então, as crianças, os adolescentes, eles precisam muito de exemplos concretos daquilo que eu peço, daquilo que eu explico, enfim. O exemplo é fundamental. Então, se você quer que na sua casa as pessoas fiquem em casa, você também precisa se esforçar para ficar em casa. Se você quer que na sua casa as pessoas tenham bons hábitos de higiene, você também precisa ter bons hábitos de higiene. Você precisa mostrar como se faz isso. Você precisa demonstrar
como se lava as mãos, você precisa demonstrar como se usa o álcool em gel. Não posso ficar brigando toda vez que usar o álcool em gel, por exemplo, demasiadamente, muito além daquilo que deveria usar. Não posso brigar quando eu limpo o meu brinquedo com alguma coisa que não era para fazer, se eu não mostrei como era para fazer. Então, os brinquedos, os materiais escolares, eles precisam ser higienizados antes do uso. E depois do uso, é importante que se faça a higienização? Sim, para guardar, né? Nós, durante a rotina de atividades, para fazer tarefa, para pintar um desenho, nós suamos, nós passamos a mão no olho, passamos a mão na boca, enfim. Nós temos contato com as secreções do nosso corpo. Por conta disso, esses materiais eles precisam ser higienizados antes e depois da realização das atividades. Como que eu higienizo meus materiais? De duas formas. Ou usando álcool em gel, 70%, ou usando uma solução de hipoclorito. O que seria isso? Aquela água que nós usamos para limpar a nossa casa, a água sanitária. Se você diluir a água sanitária, uma parte de água sanitária, uma parte de água, você pode utilizar essa mistura para higienizar não só brinquedos, mas também os materiais escolares, o ambiente em que a sua criança está utilizando para realizar as atividades, tudo isso você pode fazer com essa solução de hipoclorito. As mãos, eu passo solução de hipoclorito? Não. As mãos, a gente utiliza água e sabão. Não tendo água e sabão, que é muito difícil, aí sim eu utilizo o álcool em gel. Se eu estou em casa, a preferência é para lavar as mãos com água e sabão. É claro que se eu estiver em um ambiente na rua, em algum lugar em que eu não tenha disponível água e sabão, aí sim eu utilizo o álcool em gel para a higienização das minhas mãos. Como eu disse, as crianças elas precisam de exemplo. Então, se eu quero que meu filho se concentre nas atividades, eu preciso também ter um tempo de concentração nas minhas atividades. Se eu quero que meu filho saia do celular, saia do videogame, eu também preciso sair do meu celular, eu também preciso ter um tempo para realizar outras atividades que estimulam de alguma maneira o meu cérebro.